Boa tarde, Igreja Batista Governador Portela, amigos do Face, a graça e a paz. Boa tarde, uma feliz Páscoa para todos. Nós começamos essa transmissão na parte da tarde cantando um louvor, Ó quão lindo esse nome é, do Kemuel, tá bom? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, conclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Pai amado, pelo poderoso nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, que como disse a canção, a morte venceste, ó Pai, a tumba está vazia.
Muito obrigado, Deus. Obrigado porque é nesse nome poderoso de Jesus que podemos nesse momento te cultuar em nossas casas, com os nossos irmãos. Pedimos, ó Pai amado, que essa transmissão abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão ao vivo agora, aqueles que assistirão depois, ó Pai. Ó Deus, e que a Tua palavra faça o que te apraz. Que nós possamos diminuir e o Senhor crescer. Pois Teu é o reino, Tua é a glória. No nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Bem-vindo a todos vocês que estão, começaram aí louvando conosco, né? Uma música maravilhosa, né? Quão lindo esse nome é, o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje é um domingo que faz parte de um feriado, final de semana da Páscoa, que começa com a Sexta-feira Santa, né? E nós começamos, né, louvando essa música, esse nome poderoso, esse nome maravilhoso de Jesus. Olha quão lindo esse nome é. E a gente prossegue essa transmissão refletindo um pouco sobre o tema da Páscoa, né? A Páscoa ela é uma festa judaica. Ela começou sendo comemorada pelo povo judeu. Ela tem uma origem histórica, né? Ela acontece no Egito. O José, ele é um dos filhos de Jacó. Jacó que tem seu nome mudado para Israel depois de uma experiência com Deus. Jacó passa a se chamar Israel. Israel tem 12 filhos, dentre eles José. E José vai para o Egito, vira governador do Egito, num tempo de fome, manda buscar o povo, a família do seu pai. Vai essa família para o Egito e lá eles se tornam numerosos. Depois de um tempo, o povo esquece de José, esquece dos benefícios que o povo de José trouxe para o Egito e escraviza o povo e começa a impor cargas pesadas para o povo, começa a humilhar aquele povo, o povo hebreu que estava no Egito, um povo que foi convidado para estar no Egito pelo próprio faraó no passado. Hoje em dia é humilhado, é explorado por esse faraó atual. Passaram-se mais ou menos uns 400 anos e o povo do Egito esqueceu os benefícios que o povo hebreu tinha feito. E a gente vai estar lendo nesse momento as nossas Bíblias. Se você tiver a sua Bíblia em casa, eu te convido a abrir em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vem depois de Gênesis, está lá no Antigo Testamento, né? E a própria palavra Êxodo, né, que significa saída, né? O livro tem esse título porque conta como o povo saiu do Egito. Êxodo, capítulo 3. Amém? Estou aqui botando na mensagem de hoje, tirando da música e colocando na mensagem, né? Êxodo capítulo 3, dos versículos 7 ao 10. Se você não tem Bíblia, quiser uma caneta e papel para anotar as referências, depois conferir, nós temos que ser como os bereanos. Paulo fala que os cristãos de Bereia eram mais excelentes que os outros cristãos porque eles, ouvindo a palavra de Paulo, eles iam nas escrituras e conferiam. Então confiram. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Os cristãos bereanos. Então sempre confiram. Então se você tiver uma caneta e um papel, quiser anotar as referências, tá? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. O Senhor está falando com Moisés. E o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Aqui a gente vê
o primeiro contato que Deus tem com Moisés. Moisés, a gente está fazendo a transmissão hoje, né, com a câmera deitada, então se você deitar a câmera do seu celular, a tela vai ficar maior. Mas voltando para cá para o texto, a gente vê aqui o Senhor falando com Moisés, é quando Moisés vê o Senhor na sarça ardente, e o Senhor já dá missão para Moisés, né? Olha, eu vi o que o meu povo está sofrendo, eu também ouvi o seu clamor, eu conheço as suas dores, portanto eu vou descer para livrá-lo e fazer subir da terra do Egito ou sair da terra do Egito. Essa aqui é uma promessa que Deus faz a Moisés e falou que usaria Moisés. Então, irmãos, o texto continua e a Páscoa é o cumprimento dessa profecia que Deus faz a Moisés. A profecia de livrar o povo de Israel do Egito. Como isso se dá? Como vem o nome Páscoa? Deus, ele fala que mataria os primogênitos do Egito. Isso está lá em Êxodo capítulo 11, 12, conta essa história. Capítulo 11 e 12 de Êxodo, desse mesmo livro. Passaria matando o primogênito dos egípcios. Mas o povo de Deus faria um sacrifício de um cordeiro para comer junto em família e colocaria o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, na lateral e na parte de cima o sangue do cordeiro, porque aí Deus passaria por cima. Esse passar por cima é a origem da palavra Páscoa. Esse evento histórico que aconteceu virou uma celebração, uma festa que chegou até nós hoje e ganhou um cumprimento maior em Cristo. A Páscoa é a maior festa celebrada pelo povo de Deus. A maior festa pelo seguinte: o Natal, por exemplo, ele começou a ser comemorado bem depois da Páscoa. É o nascimento de Jesus. A Páscoa, ela vem desde a eternidade, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A própria palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, fala que melhor é o fim das coisas do que o começo. Ou seja, o fim da vida de Jesus foi melhor do que o começo. Nós não sabemos que dia Jesus nasceu. A gente comemora em dezembro, dia 25 de dezembro, é uma data no nosso calendário, mas ninguém sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. Os estudiosos falam que dezembro não foi, porque dezembro o inverno é rigoroso ali naquele mundo antigo. E se Jesus tivesse nascido no inverno, ele não poderia estar numa manjedoura, ele teria morrido de hipotermia, né? Há estudos, alguns dizem que Jesus nasceu perto de abril, perto da própria Páscoa. Mas, voltando ao nosso estudo, a data da Páscoa é certa, é precisa. Ela aconteceu na história e o povo judeu foi comemorando, e Jesus ele foi morto na Páscoa. Ressuscitou na semana da Páscoa, né? E a festa dura uma semana, durava 7 dias, e nós temos essa evidência histórica, né? Por isso, Deus nos convoca a celebrar com muita mais alegria do que o povo judeu. O cristão, ele celebra a Páscoa com muito mais alegria do que o povo judeu. Por quê? Porque não é só um livramento do Egito, é um livramento da morte. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Nesse texto que nós lemos, a gente vê Deus, ele numa relação íntima com o seu povo. O povo está no Egito, mas não está abandonado por Deus. Como nós estamos aqui nesse mundo, esse mundo que é contrário a Deus, mas também não estamos abandonados por Deus. Assim como Deus viu aquele povo, viu o povo dele, o sofrimento, as aflições do povo dele, o Senhor também vê as nossas aflições. A Bíblia fala que o Senhor viu e ouviu o clamor. O Senhor também ouve o nosso clamor. Por isso é importante estarmos sempre em oração. Falamos muito sobre a oração das semanas que passaram, né? Nas 2 últimas transmissões do domingo. O Senhor ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações. O texto também fala que o Senhor conhece o nosso sofrimento. Ele conhecia naquela época e hoje sabemos
que ele conhece não só intelectualmente, mas ele conhece de viver, porque o próprio Deus habitou entre nós. Jesus se fez carne e passou por todos os sofrimentos que nós passamos. Teve fome, teve sede, teve frio, chorou, sorriu, né? Morreu e venceu a morte, né? E o Senhor promete: eu vou descer e vou livrar o povo. E foi o que aconteceu, né? O Senhor desceu e livrou o povo. Essa promessa que nós acabamos de ler, ela se cumpre na Páscoa. A gente vai para Êxodo 12, dos versículos 12 ao 14, para ler um resumo. Êxodo 12, do 12 ao 14, olha o que diz: eu passarei pela terra do Egito esta noite, o Senhor que prometeu descer. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, aqui é o cumprimento de Êxodo 3. O próprio Senhor desceu. A gente acompanha a história, a gente vê que Faraó tinha o seu coração endurecido e foram necessárias 10 pragas. Essa foi a última. Nessa última praga, o próprio Faraó vem até Moisés e o povo egípcio ao povo hebreu fala: sai da terra, porque nós estamos sofrendo muito por causa de vocês, vão embora. O Senhor veio e interviu. O Senhor vem e intervém na história. Ele não fica olhando lá de cima o povo dele sofrer e clamar. Ele ouve o clamor, ele desce e nos livra. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E ele deixou aquilo ali como um memorial. Ó, isso, vocês vão celebrar isso anualmente, lembrando desse feito histórico que foi um feito maravilhoso. A Páscoa ela começa no Egito, mas só termina do outro lado do mar, na Terra Prometida. Moisés já nem era mais vivo. Moisés vê a Terra Prometida de longe. Quem entra na Terra Prometida é Josué, né? E nesse memorial anual ficam algumas coisas importantes para nós hoje. Primeiro, que nesse memorial as famílias tinham que estar reunidas. Ou seja, as famílias estavam reunidas para comer o cordeiro. As famílias estavam reunidas em comunhão. E nesse momento, irmãos, é um momento ímpar para nós estarmos reunindo as nossas famílias, para nós estarmos sentando com a nossa esposa, com os nossos filhos, conversando, orando junto, resolvendo algumas questões do passado, fazendo planos para o futuro. A Páscoa é uma festa da família. Primeiro ponto, né? Outra coisa que vem a nossa memória na festa são os pães sem fermento. A Páscoa começava num dia e terminava depois de 7 dias, e essa era a chamada festa dos pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento simboliza o pecado, o fermento simboliza a vaidade, né? O fermento simboliza um crescimento que não está de acordo com a essência, né? E é um orgulho. E Deus, ele resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos e exalta os humildes. Os orgulhosos eram o povo do Egito, os hebreus eram os humildes, e Deus exaltou eles. E as ervas amargas também fazem parte desse memorial, porque as ervas amargas lembram que no Egito tudo era amargo, era sofrimento, e Deus os levou para uma terra que mana leite e mel. Né? O livramento começou no Egito e ele só terminou do outro lado do Mar Vermelho. Tem uma história interessante desse Mar Vermelho. Foi um milagre assim, impressionante, né? O povo passando pelo meio de um mar. E aí eu vou contar a história para vocês de um patrão e de um empregado. Esse patrão e esse empregado não tem nome, é uma história, é um conta-se que, como gosta de falar o meu pastor, o pastor Antônio Borges, né, o pastor da Primeira Igreja Batista de Curicica, e o povo de Curicica que estiver ouvindo, um grande abraço. Conta-se que um empregado estava lá trabalhando, e aí no meio do seu turno de trabalho, ele, glória a Deus, deu um glória a Deus. Aí o pessoal fica meio assustado quando ele dá um glória a Deus assim,
Mas aí ele está trabalhando, daqui a pouco ele dá glória a Deus. O pessoal meio que se assusta e tudo mais. E aí deu glória a Deus de novo, o patrão chamou ele, né? E falou assim, rapaz, por que você fica dando glória a Deus aí, rapaz? Ele, não, patrão, eu estou lembrando dos milagres que Deus fez, assim, algumas maravilhas que Deus faz na minha vida, que Deus fez, e aí eu glorifico a Deus, o Senhor me perdoa, mas eu estou trabalhando direitinho, eu vou me controlar. E aí daqui a pouco passa um bom tempo, mas aquele empregado não se contém, dá mais um glória a Deus. Aí o patrão toma um susto, chega, chama o empregado e fala assim, vem cá, que milagre esse você lembrou agora? Aí o empregado fala assim, eu lembrei do povo atravessando o mar se abriu e o povo atravessou o mar a pés secos. O povo de Israel, foi lindo, patrão, foi uma maravilha, para glorificar a Deus, patrão. O patrão se achava um homem muito inteligente, muito estudado, falou assim, você não sabe que a certa época do ano, o Mar Vermelho acontece um fenômeno que os ventos batem nas águas, a maré baixa e dá para passar com água no calcanhar? Aí o empregado olhou assim, é mesmo, patrão? Se passa com águas no calcanhar ali no Mar Vermelho em certa época do ano. Aí o empregado ficou assim, meio pensativo, foi trabalhar, né? Aí foi trabalhar e o patrão ficava olhando ele assim de longe. E eu falei assim, eu acho que eu acabei com glória a Deus. Né? Acho que agora ele vai deixar a gente em paz. Chega lá para perto do final do expediente, o empregado, glória a Deus, mais alto ainda. O patrão toma aquele susto, vai lá conversar com o empregado. E ele fala, rapaz, o que foi? Se não, patrão, é que com água nos tornozelos, como o senhor falou, ele afogou o exército egípcio inteiro. Milagres não se explicam, né, irmãos? Milagres se vivem, né? Aquele patrão tentou dar uma explicação do milagre, mas a explicação não foi muito boa. Ou seja, o Mar Vermelho faz parte da Páscoa, faz parte dessa passagem. Toda essa festa, toda a Páscoa aponta para a pessoa de Cristo. Tanto que quando João vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa judaica, a morte passou por cima do povo de Deus. Na morte cristã, o povo de Deus passa por cima da morte. Não é maravilhoso isso, irmãos? Olha como é lindo isso. Na Páscoa judaica, a morte passou por cima do povo de Deus. Na Páscoa cristã, o povo de Deus, na força de Jesus, passa por cima da morte. Isso é uma bênção, irmãos, é algo maravilhoso. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Né? A gente tem em 1 Coríntios 5, 7, um versículo que muitos colocam agora porque fala que Jesus é a nossa Páscoa. Olha o que diz. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Esse versículo aponta para a novidade de vida que o cristão deve ter. É uma nova vida. Nós em Cristo nascemos de novo. Quando nós cremos na mensagem do Evangelho, o Espírito Santo entra em nós, nós somos regenerados, temos uma nova vida e somos chamados agora para viver em santidade, sendo discípulos de Jesus, seguindo a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Moisés. Moisés é um antítipo de Cristo, né? Moisés era o líder do povo de Israel e Jesus agora é o nosso líder. Ele é o nosso comandante, nós vamos atrás de Jesus, nós seguimos os passos de Jesus, nós obedecemos Jesus. Esse Espírito, a Páscoa em si, ela tem uma palavra que paira em toda essa festa. A palavra-chave da Páscoa é liberdade. Liberdade. O povo hebreu foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão. Só que sabemos pela história, né, até um pensamento que se diz que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Foi uma libertação muito mais externa do que interna.
A mente do povo, o coração do povo ainda ficou preso ao Egito. Tanto que foi necessário que aquela geração se renovasse. A maioria daquele povo, a grande maioria, morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que adentraram a terra prometida. Por quê? Porque aquele povo, ele não estava acostumado a ser livre, ele não estava acostumado a ser liberto. Muitas vezes ele murmurava e queria voltar para o Egito. Essa não é a nossa condição. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 fala o seguinte: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Jesus mesmo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João capítulo 8, versículo 32. No versículo 36 ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque é o Espírito que ele nos deu que nos liberta. É uma libertação que vem de dentro, interior. É a maior libertação que podemos ter. Porque ainda que sejamos colocados presos em 4 paredes, não estamos presos. Porque o nosso espírito está livre, o nosso espírito está liberto. Isso comprova aquela história de Paulo e Silas, que foram encarcerados e começaram a louvar o Senhor. Eles estavam acorrentados. O louvor deles foi algo tão lindo, tão sublime, que as paredes da prisão caíram. Ou seja, nosso relacionamento com Deus faz qualquer prisão cair, irmãos. Qualquer coisa que nos limita a cair. Onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. E liberdade é uma palavra-chave nessa festa da Páscoa. Jesus, ele liberta o nosso interior. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa de dia em dia, nosso homem interior se renova de glória em glória à imagem do primogênito de Deus, de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai. O nosso homem interior está se renovando. Ou seja, nós estamos sendo libertos a cada dia. Essa é uma das chaves da teologia. Os teólogos chamam isso do já e o ainda não. O que é o já e o ainda não? Eu já estou salvo, mas a minha salvação ainda não se completou. Já e ainda não. Eu já estou glorificado, pela fé eu já estou glorificado em Cristo Jesus. Mas a minha glorificação ainda não se completou, ainda não se fez presente na história. É o já e o ainda não. Eu já estou com Deus, mas ainda não presencialmente, pela fé, com o Espírito dele em mim. Esse já e o ainda não, eles explicam muitas coisas. É pela fé. É pela fé. Nós temos aqui, irmãos, na Páscoa, várias coisas lindas, né? O memorial é anual, para que o povo não esqueça, né? Hoje nós celebramos a nossa ceia. Nós, geralmente na igreja, nas igrejas evangélicas, celebramos a ceia uma vez por mês. A ceia é um memorial que substituiu a Páscoa para nós. Nós celebramos ela mais vezes por ano porque nós somos muito esquecidos, às vezes ingratos, o esquecimento misturado com ingratidão. Então nós temos que sempre nos lembrar do grande sacrifício que Jesus fez. Nós comemos o pão e bebemos o vinho e agradecemos pela morte de Jesus no Calvário em nosso lugar. A Páscoa também envolve o sacrifício do primogênito. Porque olha o que acontece. O povo judeu não era melhor do que o povo egípcio. A única diferença do povo judeu para o povo egípcio era Deus. Então Deus fala assim, olha, os primogênitos de vocês não morreram, mas vocês vão ter que sacrificar um cordeiro ou um cabrito no lugar do primogênito de vocês. Toda vez que vocês tiverem um primeiro filho, vocês vão levar uma oferta que vai ser no lugar desse primeiro filho, que o primogênito me pertence. O primeiro filho de vocês é meu, o primogênito. Isso aponta. Deus ele pediu o primogênito do povo dele, porque depois ele nos daria o seu primogênito. Na verdade, ele nos deu até primeiro, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus nos deu o seu primogênito, o seu primeiro filho, em nosso lugar, para que nós possamos viver, né? Esses são alguns benefícios, algumas coisas que a Páscoa nos lembra, irmãos.
A liberdade é uma liberdade do coração, uma liberdade da mente. Tanto que Deus ele fala lá em Romanos 12, 12:2. Não vos conformeis com este mundo, não peguem a forma desse mundo, não peguem a forma do Egito, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do seu entendimento. É a expressão no grego metanoia, mudança de mente, porque a nossa mente tem que ser uma mente do céu, a nossa mente tem que ser uma mente de um povo livre, a nossa mente tem que ser uma mente de um povo de Deus, um povo que Deus vai fazer subir. Ele viu as nossas aflições, ouviu o nosso clamor, conheceu as nossas dores, principalmente através de Jesus Cristo. Jesus ele sofreu tantas dores, irmãos, que ele chegou a chorar sangue. Então Deus conheceu as nossas dores através de Jesus Cristo, desceu para nos fazer subir para uma terra que mana leite e mel, para a terra prometida, para o novo céu e para a nova terra. Essa é a mensagem da Páscoa, uma mensagem de liberdade. Jesus nos libertou e nós somos verdadeiramente livres. Eu queria agora, no final, contar assim meio que uma poesia para vocês. Antes da poesia, eu vou falar de uma alegoria que ela é um pouco perigosa. Eu conto algumas vezes nas mensagens. Quem nos contou ela foi o pastor Álvaro Trindade no seminário. O pastor Álvaro Trindade é um pastor que já está com Cristo, né? Ele era um homem muito usado por Deus. Ele contou essa parábola da Trindade e do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele fala que a Trindade estava numa conversa e Deus falou assim com o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo falou assim: a nossa imagem e semelhança, Deus? Deus Pai falou assim: sim. Ao Espírito Santo, mas nós vamos ter um problema, porque se eles forem a nossa imagem e semelhança, eles serão livres, como nós somos livres. E Deus falou assim: sim, essa é a cereja do bolo, eles serem livres. O Espírito Santo falou assim com Deus: mas se eles forem livres, eles vão poder escolher o caminho errado. Deus falou: sim, eles vão poder escolher o caminho errado. E o Espírito Santo falou o seguinte: se eles escolherem o caminho errado, eles vão se afastar de nós e vão morrer. Deus falou assim: sim. Nesse momento, fica um tempinho de silêncio e Jesus entra na conversa. Se eles errarem, se eles forem pelo caminho errado, eu vou morrer no lugar deles, para fazer de novo um caminho para nós. Tá aí, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Um Deus que já nos amava antes até da nossa existência. Algo maravilhoso, irmãos. E esse Deus nos deu o Espírito dele, para que esse Espírito que clama Abba, Pai, nos faça ser livres ainda aqui nesse mundo cheio de limitações. Somos livres, não totalmente. É o já e o ainda não, né? Nós, cada vez que nos santificamos e nos parecemos com Deus, cada vez mais nós ficamos livres, porque a santificação é libertação, porque o pecado, ele aprisiona, mas a santificação nos torna livre, a santificação nos livra do pecado. Ou seja, aquele que era escravo da mentira, não mente mais. Aquele que era escravo das drogas, não se droga mais. Aquele que era escravo do consumismo, em gastar dinheiro desenfreado, agora não está mais escravizado a isso. Aquele que era adúltero, aquele que era mulherengo, aquele que era profano, já não. Ele agora tem só uma esposa, tem só um marido, ele já está liberto. É essa liberdade que Deus quer nos dar diariamente. Liberdade do pecado, liberdade das coisas ruins. E agora eu vou falar com os irmãos uma poesia sobre isso, tá bom? É um poeta que ele é... Como é que se diz o nome? Quando a pessoa não quer se revelar. Como é que é, meu amor? É um poeta secreto. Poeta desconhecido, né? Se eu tivesse a perspicácia do filósofo Sócrates, eu não seria enganado por ninguém. Se eu tivesse a mente do cientista Einstein, não haveriam fórmulas que eu não conseguisse resolver. Se eu tivesse a habilidade de Michelangelo, o grande artista,
Não haveriam pinturas ou esculturas que eu não pudesse fazer. Se eu tivesse o talento de Michael Jackson, não haveriam passos de dança que eu não conseguisse realizar. Se eu tivesse a performance de Michael Jordan nas quadras, não haveriam cestas ou enterradas que eu não pudesse fazer. Se eu tivesse a genialidade de Pelé, o maior jogador de futebol do mundo, não haveriam golaços que eu não pudesse fazer. Mas como eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, não há vitórias que eu não possa conquistar. E por fim, na força do Espírito de Cristo, a morte eu irei derrotar e alegrar-me eternamente em meu novo lar. Lindo demais, né, irmãos? É algo precioso, é uma promessa preciosa. Nós iremos derrotar a morte assim como Cristo derrotou. Essa é a promessa principal da Páscoa, a liberdade em relação à morte. Viveremos eternamente no novo lar, um lar que Deus preparou para os seus. Um lar onde a glória de Deus é sempre presente. Eu vou estar chamando aqui a minha esposa para a gente estar cantando, né? E vamos estar cantando duas músicas especiais para esse momento, né? É um arranjo, a gente começou com uma música bem nova, né? E agora nós vamos cantar duas músicas um pouco mais antigas. A primeira é Porque Ele Vive, tá? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei
a Deus, irmãos. Nós lembramos para você que a tumba está vazia. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. E esse poder da ressurreição Ele quer transmitir a todos nós. Essa é a mensagem central do Evangelho. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Essa é a mensagem principal da Páscoa. Por isso a Páscoa é a festa mais importante, porque naquela cruz, quando Ele morreu, Ele falou, está consumado. A nossa salvação estava consumada. Ele morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho será salvo. Guarde isso no seu coração. Se você ainda não tomou essa atitude de se arrepender e crer, ainda há tempo. Aproveite para refletir sobre sua vida e principalmente para refletir sobre o amor de Deus. Ele te ama e tem momentos lindos preparados para você. Tá bom? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós tivemos. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por estarmos comemorando hoje a Páscoa. E obrigado, Senhor Deus, porque a mensagem central da Páscoa é: o Senhor quer nos libertar através do seu amor. Ó Pai amado, se há nesse momento alguém assistindo essa transmissão que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ele possa fazer a seguinte oração: Deus, eu me entrego a minha vida a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio no teu amor, eu creio na tua salvação, eu creio no nome poderoso de Jesus. Toma a minha vida. Se alguém que está assistindo essa transmissão não entregou a vida a Jesus, que faça essa oração nesse momento. Pedimos também que o Senhor fortaleça o seu povo, Senhor Deus, que no momento está impedido de se reunir, ó Pai amado, para te cultuar. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, que teu Santo Espírito se renove a cada dia na vida deles, ó Pai amado, e que eles se sintam amados e fortalecidos pela tua presença, ó Pai. Ó Deus, pedimos também pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, assim como o pastor Sócrates, ó Pai amado, diretor da nossa convenção, que está lutando, Senhor Deus, contra o Covid-19. Que o Senhor esteja curando o teu servo, Senhor Deus, assim como todos aqueles que estão passando por essa doença. Que o Senhor esteja curando, ó Pai, no nome de Jesus. Mas mais do que isso, que o Senhor possa estar salvando pessoas, ó Pai amado, que pessoas possam estar se arrependendo e crendo no teu Evangelho e recebendo o Espírito Santo, o Espírito que nos liberta da morte. Amém. Ó Pai, é o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Essa live foi um pouco mais rápida do que as outras, né? Você já deve ter recebido muitas mensagens da Páscoa hoje, mas que o Filho de Deus continue te libertando a cada dia dos seus erros, dos seus pecados e completando a linda e maravilhosa obra que Ele começou na sua vida. E se ainda não começou, entregue sua vida a Jesus, que Ele quer fazer uma linda obra. Deus te abençoe.